Olá e seja muito bem-vindo a esta jornada tranquila e fascinante pelo universo dos buracos negros. Prepare-se para relaxar, aprender e se maravilhar com os mistérios do cosmos. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum capítulo desta viagem pelo espaço-tempo. Os buracos negros são, talvez, os objetos mais misteriosos e intrigantes do universo. Eles desafiam nossa compreensão sobre a física, o espaço e até mesmo o tempo. Mas afinal, o que é um buraco negro? Em poucas palavras, é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Isso acontece porque toda a matéria do buraco negro está comprimida em um espaço incrivelmente pequeno, criando uma densidade e uma força gravitacional inimagináveis. A palavra buraco pode nos enganar. Não é um vazio, mas sim uma concentração absurda de matéria e energia. Mesmo sendo invisíveis a olho nu, sabemos que estão lá, porque afetam tudo ao seu redor: estrelas, planetas, luz e até o próprio tempo. No passado, antes da ciência moderna, já existiam mitos sobre corpos celestes misteriosos e regiões do céu de onde nada retornava. A ideia de um buraco negro começou a ganhar forma apenas recentemente, com avanços na física e na astronomia. Você já imaginou como seria se aproximar de um buraco negro? O espaço e o tempo se comportam de formas que desafiam nossa imaginação. Durante este vídeo, vamos explorar desde as origens teóricas dos buracos negros até os fenômenos mais recentes observados pelos cientistas. A cada capítulo, você irá mergulhar ainda mais fundo nos enigmas do cosmos, sempre em um ritmo sereno e contemplativo. Hoje, vamos começar pelo básico, os conceitos fundamentais sobre o que são buracos negros e por que eles fascinam tantos cientistas e curiosos. Buracos negros não são apenas destruição, eles também inspiram pesquisas e teorias sobre o início e o fim do universo. A existência de buracos negros foi prevista antes mesmo de serem observados. Por muito tempo, eram apenas uma ideia distante. Hoje, sabemos que existem milhões, talvez bilhões de buracos negros espalhados pelo universo. Mas como tudo começou? Quando surgiu a primeira ideia de um objeto tão estranho e poderoso? Ao longo deste capítulo, vamos revisitar a história e entender como a ciência transformou o mistério em conhecimento. Prepare-se para descobrir como a busca pelo desconhecido levou a avanços incríveis na física, na matemática e na astronomia. Com o tempo, os buracos negros se tornaram protagonistas de filmes, livros e da própria cultura popular. Eles nos fazem questionar: o que existe além do que podemos ver? O que acontece dentro de um buraco negro? A ciência, no entanto, busca respostas reais para essas perguntas, usando observações, experimentos e muita imaginação. Neste vídeo, você será guiado por uma narrativa suave, com imagens tranquilas e sons relaxantes, para que possa absorver cada detalhe. Então, acomode-se, respire fundo e permita-se viajar conosco pelo universo dos buracos negros. A seguir, vamos entender por que os buracos negros desafiaram por séculos o entendimento humano sobre o funcionamento do universo. Vamos falar sobre conceitos como densidade extrema, gravidade absoluta e o famoso horizonte de eventos.
Ao longo dos próximos capítulos, você conhecerá histórias fascinantes de cientistas que dedicaram suas vidas a desvendar esse mistério. Buracos negros não apenas desafiam a física, mas também nos inspiram a questionar a própria natureza da realidade. Por que eles fascinam tanto? Talvez porque sejam o limite máximo do desconhecido, o ponto onde as leis conhecidas da física parecem falhar. Agora, embarque conosco nessa jornada. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse fenômeno cósmico, sempre em um clima calmo e contemplativo. A história das origens dos buracos negros começa séculos atrás, quando o universo ainda era um grande mistério para a humanidade. Muito antes de telescópios modernos e simulações computacionais, cientistas curiosos já se perguntavam sobre os limites da gravidade. No final do século XVIII, dois pensadores britânicos, John Michell e Pierre-Simon Laplace, propuseram uma ideia surpreendente para a época: corpos tão massivos que nem mesmo a luz poderia escapar de sua atração gravitacional. Na época, esse conceito era puramente teórico, quase filosófico. Era difícil imaginar que o universo pudesse realmente conter tais objetos exóticos. Mas a semente da ideia dos buracos negros já estava plantada. Com o passar dos séculos, a ciência avançou. Em 1915, Albert Einstein revolucionou nosso entendimento do cosmos ao apresentar a teoria da relatividade geral. Uma nova forma de entender a gravidade, não mais como uma força, mas como a curvatura do espaço-tempo. A relatividade geral abriu portas para novas perguntas. O que aconteceria se uma quantidade enorme de massa se concentrasse em um ponto minúsculo? Seria possível criar uma curvatura tão intensa que nada escapasse dali? Um ano após a publicação da teoria de Einstein, o físico alemão Karl Schwarzschild encontrou uma solução matemática para as equações da relatividade, descrevendo o que hoje chamamos de raio de Schwarzschild. O raio de Schwarzschild define o limite ao redor de uma massa, além do qual nada pode retornar, o horizonte de eventos. Este conceito se tornou central para a definição dos buracos negros. Mesmo com essas descobertas, a ideia de buracos negros ainda parecia absurda para muitos cientistas. Como algo poderia ser tão denso e misterioso? Seriam apenas soluções matemáticas sem existência real? Durante décadas, buracos negros foram tratados como meras curiosidades matemáticas. Os próprios Einstein e outros físicos duvidavam que tais objetos pudessem realmente existir no universo. Mas a natureza surpreende. Com o avanço das observações astronômicas e a descoberta de fenômenos extremos no espaço, aos poucos foi ficando claro que os buracos negros não eram apenas abstrações. A partir do século XX, a comunidade científica começou a aceitar a possibilidade de que buracos negros pudessem ser reais. Astrofísicos começaram a procurar evidências indiretas de sua existência. O conceito de buraco negro evoluiu, ganhando uma definição mais precisa. Passou de uma mera ideia teórica para um objeto astronômico concreto, com propriedades específicas previstas pela física. Ao longo do tempo, as dúvidas iniciais deram espaço à investigação empírica. A busca por buracos negros se tornou uma das mais fascinantes jornadas da ciência moderna. A curiosidade humana nunca deixou de impulsionar novas teorias. Alguns cientistas começaram a especular sobre diferentes tipos de buracos negros, desde os de massa estelar até gigantes supermassivos. A história dos buracos negros é marcada por resistência e incredulidade, mas também por momentos de coragem intelectual, onde ideias ousadas desafiaram o senso comum.
Ao mesmo tempo, surgem mitos e lendas ao redor desses objetos misteriosos. Em culturas antigas, já se pensava em estrelas devoradoras de luz, mesmo sem o conhecimento científico atual. Com o passar do tempo, a linguagem científica substituiu o mito, mas o fascínio permaneceu. A ideia de um lugar onde as leis conhecidas falham continua a despertar a imaginação. Hoje, sabemos que os buracos negros são produtos naturais da evolução estelar e do universo dinâmico em que vivemos. Mas tudo começou com a coragem de imaginar o impossível. Ao revisitarmos o início da trajetória científica dos buracos negros, lembramos que toda descoberta começa com um olhar curioso e pergunta simples. A transição da teoria à realidade foi marcada por debates acalorados, mas também por momentos de admiração diante do desconhecido. Mesmo hoje, ainda há muito que aprender sobre as origens dos buracos negros. Cada nova observação traz desafios e, muitas vezes, mais perguntas do que respostas. O encanto dos buracos negros reside justamente no fato de serem, ao mesmo tempo, produtos da matemática e enigmas do universo real. A busca por compreender esses objetos nos leva a novas fronteiras da física, da astronomia e da filosofia, à medida que tentamos desvendar o que está além do horizonte do conhecimento. O que começou como uma ideia abstrata, hoje é tema central de pesquisas e inspira gerações de cientistas, artistas e curiosos. Na próxima parte, exploraremos como as estrelas massivas, no final de suas vidas, dão origem aos buracos negros, aprofundando a compreensão de sua formação. Antes de seguirmos, respire fundo e aprecie a grandiosidade do universo. Cada novo conceito é um convite à contemplação e ao maravilhamento. A história dos buracos negros nos mostra que a ciência avança quando nos permitimos duvidar, questionar e sonhar alto. Esse espírito de investigação é o que nos aproxima das maiores maravilhas do cosmos, transformando o mistério em conhecimento. Assim, encerramos este capítulo sobre as origens dos buracos negros, prontos para mergulhar ainda mais fundo em sua fascinante natureza. Continue conosco nessa jornada relaxante e prepare-se para descobrir como estrelas massivas se transformam nos buracos negros que povoam o universo. Imagine uma estrela colossal, dezenas de vezes mais massiva que o nosso Sol, brilhando intensamente em meio ao vazio do espaço. Com o passar de milhões de anos, seu combustível nuclear se esgota e ela enfrenta o inevitável, o colapso. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, a fusão nuclear que a sustenta não consegue mais vencer a força da gravidade. O núcleo da estrela começa a encolher rapidamente. Esse colapso é tão intenso que ele desencadeia uma das explosões mais poderosas do universo, a supernova. Durante esse breve instante, a estrela pode brilhar mais do que uma galáxia inteira. O que resta após a explosão depende da massa da estrela original. Se for suficientemente massiva, o núcleo colapsa além dos limites conhecidos, formando uma singularidade, um buraco negro. A singularidade é um ponto de densidade infinita, onde as leis da física, como conhecemos, parecem não mais se aplicar. Ao redor dela, surge o chamado horizonte de eventos, a fronteira além da qual nada pode escapar. Para visualizar, imagine o horizonte de eventos como uma superfície invisível, separando o conhecido do desconhecido. Nada, nem mesmo a luz, consegue retornar após ultrapassá-lo. Esse processo, apesar de extremo, não é raro.
Estima-se que só na Via Láctea existam milhões de buracos negros formados pelo colapso de estrelas massivas ao longo dos bilhões de anos. Mas nem todos os buracos negros são iguais. Eles se dividem em diferentes categorias, dependendo de sua origem e tamanho. Os buracos negros estelares são os mais comuns. Eles nascem do colapso de estrelas massivas e normalmente possuem entre 3 e algumas dezenas de vezes a massa do Sol. Existem também os buracos negros supermassivos, que habitam o centro das galáxias e podem ter massas equivalentes a bilhões de sóis. Sua origem ainda é um mistério fascinante. Entre esses extremos, há indícios de buracos negros intermediários, com centenas ou milhares de vezes a massa do Sol, mas eles são raros e difíceis de detectar. Há ainda a hipótese de buracos negros primordiais, que teriam se formado logo após o Big Bang, a partir de flutuações extremas de densidade no universo primordial. Todos os tipos de buracos negros compartilham um traço comum: uma gravidade tão intensa que nada consegue escapar de sua influência. O conceito de horizonte de eventos é fundamental para entender o comportamento dos buracos negros. Ele marca o ponto de não retorno para qualquer objeto ou luz que se aproxime demais. A matéria que se aproxima de um buraco negro geralmente forma um disco de acreção, um anel brilhante de gás e poeira que aquece intensamente ao ser puxado pela gravidade. À medida que o material do disco de acreção espirala para dentro, ele pode emitir radiação tão intensa que revela indiretamente a presença do buraco negro. O processo de formação dos buracos negros é um ciclo fundamental do cosmos. Estrelas nascem, vivem, explodem e, em alguns casos, dão origem a esses misteriosos objetos. A singularidade, o coração do buraco negro, é um conceito que desafia a compreensão. Ali, a matéria comprimida em um ponto inimaginavelmente pequeno. Para além do fascínio científico, a formação dos buracos negros desperta a nossa imaginação sobre os extremos do universo e as fronteiras da física. Os buracos negros são ao mesmo tempo criadores e destruidores. Reciclam a matéria do cosmos e influenciam a formação de novas estrelas e planetas. O colapso gravitacional é um dos eventos mais dramáticos do universo, mas também um dos mais belos quando visto de longe, com explosões de luz e cores. O tempo de vida de uma estrela massiva é relativamente curto se comparado à idade do universo. Em poucos milhões de anos, ela já pode explodir e se transformar em buraco negro. Após o colapso, o buraco negro permanece praticamente invisível, a não ser por seus efeitos gravitacionais e pela radiação emitida ao redor. Os buracos negros podem se alimentar de matéria próxima, crescendo ao longo do tempo. Em ambientes densos, podem até se fundir com outros buracos negros. Nas regiões mais densas das galáxias, a formação de buracos negros é ainda mais comum, graças à grande quantidade de estrelas massivas em aglomerados estelares. A formação de buracos negros é apenas o início de sua jornada cósmica. Ao longo de bilhões de anos, eles podem migrar, colidir e até influenciar a evolução de galáxias inteiras. O estudo desses processos ajuda os cientistas a entenderem não só o destino das estrelas, mas também a dinâmica do universo em grande escala. Mesmo após séculos de pesquisa, os detalhes sobre a verdadeira natureza dos buracos negros ainda permanecem entre os maiores mistérios da ciência. Reflita por um instante. A cada buraco negro que nasce,
o universo se transforma em algo ainda mais fascinante e misterioso. Agora que você conhece como se formam os buracos negros, prepare-se para descobrir na próxima parte como conseguimos detectar esses objetos invisíveis, desvendando as pistas deixadas por sua presença no universo. Buracos negros são, por definição, invisíveis. Eles não emitem luz. Então, como sabemos que eles realmente existem? A busca por buracos negros começa observando seus efeitos em tudo ao redor. Afinal, a gravidade extrema desses objetos distorce o espaço, a luz e até o tempo. Um dos primeiros indícios veio da observação de estrelas que pareciam orbitar algo invisível, como se girassem em torno de um fantasma cósmico. Esses movimentos estranhos sugeriam a presença de um objeto invisível e extremamente massivo, um possível buraco negro. Outro método essencial é observar a radiação emitida pela matéria que cai em direção ao buraco negro, formando o chamado disco de acreção. À medida que a matéria se aproxima do horizonte de eventos, ela é acelerada a velocidades incríveis, aquecendo-se e emitindo radiação intensa, principalmente em raios-x. Telescópios que captam raio-x, como o Chandra, revelam essas regiões de energia extrema, onde buracos negros se alimentam de gás e poeira. Além do disco de acreção, buracos negros podem lançar jatos de partículas a velocidades próximas à da luz, criando imagens impressionantes em rádio e luz visível. Esses jatos podem se estender por milhares de anos-luz, revelando a presença de buracos negros supermassivos no centro das galáxias. A observação desses fenômenos requer instrumentos muito sensíveis, capazes de captar sinais em diferentes faixas do espectro eletromagnético. No início do século XXI, um novo desafio foi lançado. Seria possível obter uma imagem direta do horizonte de eventos de um buraco negro? A resposta veio em 2019, com o projeto internacional Event Horizon Telescope, que uniu radiotelescópios ao redor do planeta. Após anos de análise, surgiu a primeira imagem de um buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87, um anel de luz alaranjada envolvendo uma sombra escura. O que vemos não é o buraco negro em si, mas a silhueta da sombra projetada pelo horizonte de eventos, onde a luz é sugada para sempre. Essa conquista marcou uma nova era na astronomia. Agora, podemos estudar diretamente os arredores dos buracos negros. Além do M87, o Event Horizon Telescope também revelou detalhes do buraco negro no centro da Via Láctea, Sagitários A. Detectamos buracos negros não apenas por imagens, mas também por eventos como explosões de raios gama e mudanças bruscas no brilho de sistemas binários. Sistemas binários com buracos negros são locais onde uma estrela companheira tem sua matéria sugada, formando um disco incandescente ao redor do buraco negro. Esse processo cria variações periódicas de brilho, detectáveis por telescópios e instrumentos de alta precisão. A busca por buracos negros também envolve a análise de movimentos de gases interestelares, que giram de forma anômala ao redor de regiões invisíveis. A gravidade dos buracos negros distorce o espaço-tempo, criando efeitos como lentes gravitacionais, onde a luz de objetos distantes é curvada e ampliada. Essas lentes gravitacionais podem revelar buracos negros isolados, mesmo quando não estão engolindo matéria ativamente. A observação indireta de buracos negros exige paciência,
precisão e a colaboração de cientistas ao redor do mundo. A cada nova descoberta, nossa compreensão sobre esses objetos misteriosos se expande, revelando ainda mais perguntas. O avanço tecnológico abre portas para métodos cada vez mais sofisticados de observação, como interferometria e telescópios espaciais em rede. Enquanto buscamos buracos negros em outras galáxias, também estudamos possíveis buracos negros de pequena massa em nossa vizinhança cósmica. O estudo dos buracos negros é uma mistura de ciência, tecnologia e imaginação, unindo observações reais a simulações e modelos teóricos. Mesmo sem vê-los diretamente, somos capazes de sentir sua presença, pelas marcas que deixam no universo. A cada passo, a ciência se aproxima de desvendar os segredos do invisível, mostrando que a busca por buracos negros é também uma busca por entender as leis mais profundas da natureza. Na próxima etapa da nossa jornada, vamos explorar o que acontece no coração do buraco negro, a misteriosa singularidade e os limites do conhecimento humano. No coração de todo buraco negro se esconde um dos maiores mistérios do universo, a singularidade. A singularidade é uma região em que a gravidade se torna tão intensa que as leis conhecidas da física parecem entrar em colapso. No centro do buraco negro, toda a matéria é comprimida em um volume infinitamente pequeno, com densidade e curvatura do espaço-tempo infinitas. Esse conceito de infinitos desafia nossa compreensão e indica os limites da física atual. Mas afinal, o que existe de fato dentro da singularidade? Essa é uma das perguntas mais profundas e ainda sem resposta definitiva. Para entender melhor, é importante diferenciar dois conceitos fundamentais: o horizonte de eventos e a singularidade. O horizonte de eventos é a fronteira do buraco negro. Uma vez cruzada essa região, nada, nem mesmo a luz, pode escapar. A singularidade, por sua vez, fica no centro absoluto do buraco negro, onde todo o material colapsa. As leis da física que conhecemos, incluindo a relatividade geral e a mecânica quântica, não conseguem descrever o que acontece na singularidade. Por isso, a singularidade é chamada de fronteira do conhecimento, um local onde o universo desafia todas as nossas teorias. Muitos físicos acreditam que uma nova teoria, talvez a gravidade quântica, será necessária para entender a fundo esse mistério. Enquanto isso, podemos apenas especular sobre o que realmente existe no centro de um buraco negro. Entre as ideias propostas, há hipóteses de que a singularidade possa ser um ponto de passagem para outros universos, os chamados buracos de minhoca. Ou talvez a matéria da singularidade seja redistribuída de formas que ainda nem imaginamos. Além disso, existe o famoso paradoxo da informação. Será que toda a informação sobre o que cai em um buraco negro está perdida para sempre? Stephen Hawking propôs que a informação, de alguma forma, pode ser preservada, talvez codificada na radiação emitida pelos buracos negros. Esse debate permanece em aberto, desafiando cientistas a buscar respostas na fronteira da física. Algumas teorias sugerem que a singularidade talvez nem exista de fato, e que a própria física evita o infinito de alguma maneira ainda desconhecida. Simulações de física quântica e relatividade tentam modelar o que acontece dentro do horizonte de eventos, mas ainda há muito a ser descoberto.
Visualizar a singularidade é impossível com nossos atuais instrumentos. Ela permanece oculta, além de qualquer observação direta. O mais próximo que chegamos é estudar o comportamento da matéria e da luz ao redor do horizonte de eventos. Essas regiões próximas são laboratórios naturais para testar nossas teorias mais avançadas. Mesmo sem ver a singularidade, conseguimos inferir sua presença pelos efeitos dramáticos que ela causa no entorno. A singularidade também tem papel fundamental em discussões sobre a origem e o destino do próprio universo. Alguns cientistas sugerem que o universo nasceu de uma singularidade cósmica, semelhante à que existe no centro dos buracos negros. Outros defendem que as singularidades são apenas artefatos matemáticos, sinalizando que precisamos de uma nova física. A busca pela compreensão da singularidade é também uma busca pelo entendimento mais profundo do universo e das leis fundamentais da natureza. Enquanto não temos respostas definitivas, a singularidade continua inspirando cientistas e entusiastas a explorar as fronteiras do conhecimento. Neste silêncio denso e misterioso, sentimos o poder fascinante dos buracos negros e a humildade diante do desconhecido. Prepare-se, pois nos próximos capítulos exploraremos como os buracos negros distorcem o tempo e o espaço, mergulhando ainda mais fundo nesses enigmas do cosmos. Imagine um relógio em órbita ao redor de um buraco negro. À medida que se aproxima, o tempo para ele parece desacelerar, quase parar, visto por um observador distante. Por que isso acontece? Hoje, vamos mergulhar na fascinante dilatação temporal. A teoria da relatividade geral de Einstein, desenvolvida em 1915, transformou nossa compreensão do universo. Ela mostrou que gravidade não é apenas uma força, mas a curvatura do espaço-tempo causada pela matéria. Quanto mais massivo e denso um objeto, maior sua capacidade de deformar o tecido do espaço-tempo, e nenhum objeto deforma tanto quanto um buraco negro. Essa deformação extrema produz efeitos curiosos. Um deles é a dilatação temporal. Perto de um buraco negro, o tempo literalmente passa mais devagar. Para um astronauta flutuando perto do horizonte de eventos, poucos minutos podem equivaler a anos, décadas ou até séculos para quem está longe. Esse fenômeno foi brilhantemente ilustrado no filme Interestelar, de Christopher Nolan. Nele, uma equipe pousa em um planeta próximo de um buraco negro, onde cada hora equivale a 7 anos na Terra. A ciência por trás do filme é real. A proximidade do buraco negro faz com que o tempo se estique, devido à imensa gravidade. Essa previsão é confirmada por cálculos da relatividade geral. Mas afinal, o que acontece exatamente com o tempo? Perto de um buraco negro, o espaço-tempo é tão distorcido que o tempo próprio de um objeto desacelera drasticamente em relação ao universo exterior. Para um observador distante, parece que tudo que se aproxima do horizonte de eventos desacelera e nunca o atravessa, congelando no tempo. Já para o objeto que cai, ele atravessa o horizonte de eventos normalmente, sem perceber nada de especial naquele momento, mas nunca mais poderá enviar sinais para fora. Esse paradoxo entre o que é visto por fora e o que é experimentado por dentro é um dos aspectos mais intrigantes dos buracos negros. A dilatação do tempo foi comprovada experimentalmente em escalas menores, como ao redor da Terra. Satélites em órbita experimentam o tempo de forma levemente diferente dos relógios terrestres. No cotidiano,
Essas diferenças são minúsculas, mas próximas de um buraco negro tornam-se extremas. Essa distorção do tempo também significa que, teoricamente, um buraco negro pode funcionar como uma espécie de máquina do tempo, pelo menos em um sentido de avançar ao futuro. Mas não é possível voltar, pois atravessar o horizonte de eventos é um caminho sem volta. Uma vez dentro, é impossível retornar. A distorção do espaço é tão intensa que, nos arredores do buraco negro, a luz também se curva. Esse efeito é chamado de lente gravitacional. A lente gravitacional pode tornar possível observar objetos escondidos atrás do buraco negro, distorcendo a imagem do fundo do universo. A soma desses efeitos faz dos buracos negros laboratórios naturais para testar os limites da física, especialmente em relação ao tempo e ao espaço. Mas há ainda muitos mistérios. Por exemplo, o que acontece com o tempo além do horizonte de eventos? A física, como conhecemos, deixa de funcionar normalmente. Alguns teóricos sugerem que, dentro do buraco negro, o tempo e o espaço podem trocar de papel, tornando impossível escapar. Essas ideias desafiam nosso entendimento intuitivo do universo e inspiram novas teorias, como a gravidade quântica e a busca pela unificação das forças fundamentais. A dilatação temporal próxima a buracos negros pode inclusive ser observada em sistemas binários, onde estrelas orbitam buracos negros e emitem sinais periódicos que chegam mais lentamente à Terra conforme se aproximam do horizonte de eventos. Os sinais emitidos por matéria em queda são esticados em frequência, fenômeno chamado de redshift gravitacional. Esse redshift é mais um indício do quão extremos são os efeitos do espaço-tempo ao redor desses objetos. A própria percepção do tempo pode ser relativa. Para cada observador, a passagem do tempo faz sentido apenas em sua própria trajetória pelo espaço-tempo. Essas ideias nos convidam a refletir sobre a natureza do tempo. Ele é absoluto ou depende de onde estamos e da gravidade ao nosso redor? E se pudéssemos viajar próximos a um buraco negro, quanto do futuro do universo poderíamos testemunhar em apenas algumas horas? Ainda que a tecnologia para tal façanha esteja longe, os buracos negros continuam desafiando nossa imaginação e expandindo os limites do conhecimento. Assim, a dilatação temporal é mais do que um conceito científico. É um convite a repensar nossa relação com o tempo, o espaço e o próprio universo. Nosso passeio pela dilatação temporal dos buracos negros chega ao fim, mas a jornada ainda continua. No próximo capítulo, exploraremos outro eco cósmico, as ondas gravitacionais, as vibrações do próprio universo. Imagine o universo como um oceano imenso, onde eventos distantes criam ondulações que viajam por todo o espaço-tempo. Essas ondulações são conhecidas como ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais são deformações minúsculas no tecido do espaço-tempo, criadas por eventos cósmicos cataclísmicos, como a colisão de buracos negros. A existência dessas ondas foi prevista por Albert Einstein em 1916, ao desenvolver a teoria da relatividade geral. Na época, muitos duvidavam que seriam detectáveis. Por décadas, as ondas gravitacionais permaneceram no reino da teoria. Detectá-las exigia instrumentos incrivelmente sensíveis, capazes de perceber distorções menores que o diâmetro de um átomo. Finalmente, em setembro de 2015,
o Observatório LIGO captou, pela primeira vez, o sutil tremor do espaço-tempo causado pela fusão de dois buracos negros a 1,3 bilhão de anos-luz da Terra. Esse evento histórico confirmou a existência das ondas gravitacionais e inaugurou uma nova era da astronomia. Agora, podemos literalmente ouvir grandes eventos cósmicos. Mas como essas ondas são geradas? Imagine dois buracos negros dançando em espiral um ao redor do outro, cada vez mais próximos, até finalmente colidirem. No momento da fusão, uma quantidade colossal de energia é liberada em forma de ondas gravitacionais, viajando pelo universo à velocidade da luz. As ondas gravitacionais atravessam tudo em seu caminho, comprimindo e esticando levemente o próprio espaço. Aqui na Terra, o efeito é minúsculo, mas detectável com tecnologia avançada. Os detectores LIGO e Virgo usam lasers para medir variações incrivelmente pequenas na distância entre espelhos, revelando a passagem dessas ondas pelo planeta. Quando um evento é detectado, o sinal pode ser transformado em som, permitindo que possamos literalmente ouvir as colisões de buracos negros. Ouça agora como soa uma colisão de buracos negros. Uma breve, porém profunda, nota grave que ecoa pelo universo. As ondas gravitacionais carregam informações únicas sobre seus eventos de origem, permitindo estudar buracos negros de formas antes impossíveis. Diferente da luz, as ondas gravitacionais não são bloqueadas por poeira ou matéria, atravessando livremente o cosmos e trazendo notícias de lugares antes invisíveis. Graças a essas ondas, podemos detectar fusões de buracos negros a bilhões de anos-luz de distância, expandindo nosso entendimento do universo profundo. Além de buracos negros, colisões entre estrelas de nêutrons e até mesmo supernovas podem gerar ondas gravitacionais detectáveis. Cada onda captada é como uma mensagem antiga, viajando por bilhões de anos até chegar a nós, contando a história de eventos extremos no universo. O estudo das ondas gravitacionais está apenas começando. Cientistas do mundo todo trabalham juntos para aprimorar os detectores e desvendar ainda mais segredos do cosmos. Novos observatórios estão sendo planejados, como o LISA, um detector espacial que poderá captar ondas de eventos ainda mais distantes e energéticos. O futuro reserva a possibilidade de ouvir ondas gravitacionais de buracos negros supermassivos e até do próprio universo primordial, logo após o Big Bang. A detecção dessas ondas não apenas confirma teorias, mas também desafia nossa compreensão, abrindo novas perguntas sobre a natureza da gravidade e do espaço-tempo. Ondas gravitacionais também ajudam a medir distâncias cósmicas de forma mais precisa, servindo como régua para o universo em expansão. Cada nova detecção traz consigo potencial para descobrir fenômenos ainda desconhecidos, como buracos negros de massas inesperadas ou fusões múltiplas. A observação das ondas gravitacionais é silenciosa e serena. Enquanto telescópios tradicionais captam luz, aqui ouvimos o universo em seu ritmo mais profundo. Alguns cientistas acreditam que, no futuro, poderemos detectar ondas geradas até mesmo por objetos exóticos, como buracos negros primordiais. Cada avanço tecnológico nos aproxima das origens do universo, permitindo ouvir ecos do passado cósmico e desvendar eventos que moldaram tudo ao nosso redor. O estudo das ondas gravitacionais conecta a física, a astronomia e até mesmo a filosofia,
levando-nos a refletir sobre nosso lugar no cosmos. Enquanto ouvimos o universo, percebemos que somos parte de uma sinfonia cósmica, onde cada onda conta uma história de nascimento, morte e transformação. Essas descobertas nos inspiram a continuar explorando, ouvindo e aprendendo, guiados pela curiosidade e pelo desejo de compreender o universo em sua totalidade. Na próxima parte, vamos descobrir como buracos negros podem se encontrar em uma verdadeira dança cósmica e o que acontece quando eles colidem. Continue conosco nessa jornada relaxante pelo universo. Imagine dois buracos negros, dançando em torno um do outro em uma coreografia cósmica que pode levar milhões de anos. Esse encontro pode começar quando ambos fazem parte de um sistema binário, ou quando se aproximam após vagarem pelo espaço, atraídos por suas massas gigantescas. Ao girarem cada vez mais rápido, eles perdem energia, emitindo ondas gravitacionais, ondulações sutis que viajam pelo tecido do universo. No final dessa espiral, ocorre a fusão. Dois buracos negros se tornam um só, liberando uma quantidade colossal de energia em frações de segundo. O resultado desse encontro é um buraco negro ainda maior, envolto por ondas gravitacionais que se espalham pelo cosmos. Essas colisões são eventos extremamente raros, mas quando acontecem, transformam profundamente a região ao redor. Durante o processo, o espaço e o tempo ao redor dos buracos negros são distorcidos de maneiras que desafiam nossa compreensão. A energia liberada na fusão pode ser detectada a bilhões de anos-luz de distância, mesmo que os buracos negros em si permaneçam invisíveis. Os detectores LIGO e Virgo já captaram sinais de múltiplas fusões de buracos negros, confirmando previsões da relatividade geral de Einstein. Cada detecção é como ouvir um breve sussurro vindo do universo profundo, um eco de colisões ocorridas há bilhões de anos. A colisão de buracos negros não gera luz visível, mas pode provocar efeitos indiretos em matéria próxima, como gases e poeira interestelar. As maiores fusões já detectadas desafiaram expectativas e revelaram buracos negros com massas inesperadas. À medida que os buracos negros colidem, eles podem emitir jatos de partículas e energia, dependendo do ambiente ao redor. Esses jatos, viajando a velocidades próximas à luz, podem percorrer milhares de anos-luz e influenciar a evolução de galáxias inteiras. A dança dos buracos negros é silenciosa para nossos ouvidos, mas suas ondas gravitacionais podem ser convertidas em sons audíveis por computadores. Cada fusão é única. Algumas envolvem buracos negros quase do mesmo tamanho. Outras apresentam pares com massas muito diferentes. Quando as massas são diferentes, o buraco negro maior pode receber um empurrão cósmico, movendo-se pelo espaço após a fusão. Esses chutes gravitacionais podem, em teoria, expulsar buracos negros do centro de suas galáxias. Além das fusões duplas, é possível que sistemas triplos de buracos negros existam, levando a encontros ainda mais espetaculares. A observação dessas fusões ajuda os cientistas a entender a origem dos buracos negros mais massivos do universo. Colisões frequentes podem explicar como buracos negros supermassivos se formam nos centros das galáxias. Apesar de sua violência, essas fusões ocorrem em silêncio absoluto, envoltas pelo vazio do espaço.
O estudo das fusões de buracos negros é uma fronteira científica recente, impulsionando novas tecnologias e descobertas. Cada nova detecção é celebrada pela comunidade científica, pois traz pistas valiosas sobre a história do universo. Fusões de buracos negros também podem influenciar o nascimento de estrelas, ao agitar o gás em galáxias próximas. A compreensão desses eventos depende da colaboração global de cientistas, telescópios e detectores espalhados pelo mundo. No futuro, telescópios espaciais ainda mais sensíveis permitirão observar colisões de buracos negros em detalhes inéditos. Cada fusão observada é uma janela para as forças mais extremas da natureza, revelando segredos ocultos do cosmos. A dança dos buracos negros é uma história de transformação, do caos à ordem, da separação à unidade. No próximo capítulo, exploraremos o que acontece quando buracos negros encontram estrelas de nêutrons, em explosões de luz e gravidade ainda mais fascinantes. No universo, existem encontros ainda mais raros e explosivos do que a colisão entre dois buracos negros: as colisões entre buracos negros e estrelas de nêutrons. Antes de entendermos essas colisões, vale relembrar: o que é uma estrela de nêutrons? Ela é o núcleo remanescente de uma supernova, composto quase inteiramente de nêutrons densamente compactados. Estrelas de nêutrons são tão densas que uma colher de chá de sua matéria pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas na Terra. Quando um buraco negro encontra uma estrela de nêutrons, a gravidade extrema do buraco negro começa a puxar a estrela de nêutrons em sua direção. O resultado desse encontro é uma das explosões mais energéticas do universo. Uma onda gravitacional seguida por vezes de um clarão de luz chamado quilonova. Ondas gravitacionais são enviadas por todo o cosmos, viajando à velocidade da luz. Essas ondas são detectadas por instrumentos sensíveis aqui na Terra. A detecção dessas ondas é uma das grandes conquistas da astronomia moderna. Elas nos dão pistas sobre eventos extremos que jamais poderíamos ver diretamente. Além das ondas gravitacionais, as colisões entre buracos negros e estrelas de nêutrons podem liberar flashes intensos de luz, conhecidos como quilonovas. As quilonovas são tão poderosas que podem ser vistas a milhões de anos-luz de distância, iluminando brevemente regiões do espaço profundo. Essas explosões não apenas iluminam o universo, mas também criam elementos pesados, como ouro e platina, dispersando-os pelo cosmos. Cada colisão é um laboratório natural, revelando como os elementos essenciais para a vida se formam em ambientes extremos. A primeira detecção confirmada de uma colisão entre buraco negro e estrela de nêutrons ocorreu em 2020, trazendo novas perguntas para a ciência. Os sinais observados indicam que a estrela de nêutrons pode ser totalmente engolida pelo buraco negro, ou então ser parcialmente destruída antes da fusão. O destino final da estrela de nêutrons depende de fatores como massa, velocidade e ângulo do encontro. Quando a estrela de nêutrons é destruída antes de ser engolida, há chance de vermos uma quilonova mais brilhante, rica em elementos pesados. Se a estrela é engolida rapidamente, a emissão de luz é mais fraca, tornando o evento mais difícil de detectar visualmente. Essas colisões também nos ajudam a entender melhor o comportamento da matéria sob pressões e densidades extremas.
A física das estrelas de nêutrons ainda guarda muitos mistérios, especialmente sobre o que acontece em seus núcleos hipercompactos. Colisões entre buracos negros e estrelas de nêutrons são raras, mas fundamentais para estudarmos a física do universo extremo. A cada nova detecção, aprendemos mais sobre a origem dos elementos e sobre as forças que moldam o cosmos. Esses eventos também desafiam nossos modelos teóricos, forçando os cientistas a revisarem cálculos e hipóteses antigas. O estudo dessas colisões abriu caminho para uma nova era da astronomia multimensageira, que combina diferentes sinais do cosmos. Agora, os cientistas podem observar o mesmo evento em ondas gravitacionais, luz visível, raio-x e até rádio, ampliando nossa compreensão do universo. As colisões também nos ajudam a estimar a frequência desses eventos e a distribuição de buracos negros e estrelas de nêutrons pela galáxia. Talvez, em um futuro próximo, possamos até prever onde e quando novas colisões acontecerão, preparando observatórios ao redor do mundo. Esses eventos cósmicos são lembretes impressionantes da violência, beleza e criatividade do universo em evolução. No final, as colisões entre buracos negros e estrelas de nêutrons são mais do que explosões. São laboratórios naturais, forjando elementos, emitindo ondas e revelando segredos do universo. Enquanto você relaxa apreciando essas imagens, lembre-se, cada átomo de ouro em seu corpo já foi criado em um evento como este, bilhões de anos atrás. Essas descobertas nos conectam de maneira poética com o próprio universo, mostrando que somos feitos das mesmas estrelas que se encontram e colidem no cosmos. No próximo capítulo, vamos explorar os buracos negros supermassivos e sua relação com o centro das galáxias, ampliando ainda mais nossa jornada relaxante pelo universo. Buracos negros supermassivos são gigantes cósmicos que habitam o centro da maioria das galáxias conhecidas. Eles podem possuir massas equivalentes a milhões ou até bilhões de sóis. Ao imaginarmos o núcleo de uma galáxia, nos deparamos com um ambiente caótico e cheio de energia. Ali, o buraco negro supermassivo exerce imensa influência gravitacional, governando o movimento de estrelas, gás e poeira ao seu redor. Mas como esses colossos se formaram? Existem várias teorias. Uma das principais sugere que eles começaram como buracos negros estelares, crescendo ao engolir matéria e se fundindo com outros buracos negros ao longo de bilhões de anos. Outra hipótese aponta para o colapso direto de gigantescas nuvens de gás nos primórdios do universo, formando buracos negros já com massas elevadíssimas. No coração da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A Asterisco. Ele tem cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol e está a cerca de 26 mil anos-luz da Terra. Sagitários A asterisco permanece envolto em mistério. Embora não possamos vê-lo diretamente, sua presença é revelada pelo movimento das estrelas próximas, que giram em órbitas rápidas e excêntricas ao seu redor. O estudo dessas órbitas foi fundamental para confirmar a existência de um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Observações feitas ao longo de décadas mostraram estrelas como S2 realizando voltas completas em apenas 16 anos. Além da Via Láctea, outras galáxias também abrigam buracos negros supermassivos. Em 2019, o mundo foi surpreendido pela primeira imagem da sombra de um buraco negro, registrada no centro da galáxia M87.
Para capturar essa imagem, um esforço internacional foi necessário, unindo telescópios espalhados ao redor do planeta e criando o que chamamos de Event Horizon Telescope. O resultado foi a famosa imagem de um anel brilhante envolvendo uma sombra escura, a silhueta do horizonte de eventos do buraco negro supermassivo de M87. O buraco negro de M87 possui uma massa de aproximadamente 6,5 bilhões de sóis. A energia liberada ao redor desse objeto é tão intensa que pode lançar jatos de partículas a milhares de anos-luz de distância. Esses jatos, conhecidos como jatos relativísticos, são uma das assinaturas mais impressionantes dos buracos negros supermassivos ativos. Eles podem atravessar o espaço intergaláctico, influenciando o ambiente ao redor. Os buracos negros supermassivos desempenham um papel crucial na evolução das galáxias. Suas poderosas emissões de energia podem regular a formação de estrelas, controlando o ritmo de crescimento galáctico. Acredita-se que exista uma relação direta entre a massa do buraco negro central e o tamanho da galáxia que o abriga. Esse vínculo, conhecido como relação M-sigma, desafia pesquisadores a entender como galáxias e buracos negros crescem juntos. Muitas galáxias ativas, como quasares e blazares, são alimentadas pela matéria caindo nos buracos negros supermassivos. Isso gera luz tão intensa que pode ser vista a bilhões de anos-luz de distância. Quasares são alguns dos objetos mais luminosos do universo. Sua energia provém do disco de acreção, uma estrutura de gás e poeira que gira a velocidades extremas antes de ser consumida pelo buraco negro. Mesmo os buracos negros supermassivos podem passar por longos períodos de calmaria, onde pouca matéria é engolida e há pouca emissão de energia visível. Quando matéria cai de forma repentina em um buraco negro adormecido, ele pode acordar, tornando-se ativo e liberando enormes quantidades de energia em pouco tempo. As interações entre galáxias, como colisões ou fusões, podem alimentar seus buracos negros centrais, tornando-os quasares brilhantes por milhões de anos. Os buracos negros supermassivos também podem se fundir, criando ondas gravitacionais de altíssima energia, detectáveis em escalas maiores que as produzidas por buracos negros estelares. A fusão de galáxias e de seus buracos negros centrais é um dos processos mais dramáticos e transformadores do universo, marcando o nascimento de galáxias ainda maiores e mais complexas. O estudo dos buracos negros supermassivos é feito com telescópios de última geração, capazes de captar diferentes comprimentos de onda, como infravermelho, rádio e raios-x. No futuro, instrumentos como o Telescópio Espacial James Webb e projetos de interferometria de rádio prometem revelar ainda mais detalhes sobre o núcleo das galáxias e seus buracos negros. Além de estudarmos o passado das galáxias, a observação de buracos negros supermassivos pode ajudar a prever o destino de sistemas galácticos inteiros. As descobertas sobre buracos negros supermassivos estão apenas começando. Cada nova observação traz consigo desafios para as teorias existentes e expande nosso entendimento sobre o universo. Algumas galáxias, como Andrômeda, também abrigam buracos negros supermassivos em seus núcleos. Quando Andrômeda e a Via Láctea colidirem no futuro, seus buracos negros centrais poderão se unir. A fusão de buracos negros supermassivos será um evento de magnitude inimaginável, liberando energia capaz de alterar completamente o ambiente ao redor. Apesar de sua fama, buracos negros supermassivos não devoram tudo ao redor.
Muitas estrelas e sistemas planetários podem orbitar a grandes distâncias de forma estável, por bilhões de anos. O estudo desses gigantes nos mostra que, apesar de misteriosos e poderosos, os buracos negros supermassivos são partes fundamentais na arquitetura do cosmos. Enquanto olhamos para o centro das galáxias, contemplamos não só o poder dos buracos negros supermassivos, mas também o enigma de sua origem e evolução, lembrando que o universo é um lugar de maravilha sem fim. Durante bilhões de anos, os buracos negros permaneceram como enigmas cósmicos, imponentes e silenciosos, absorvendo luz, matéria e até mesmo tempo ao seu redor. Mas será que esses gigantes são eternos? Uma das ideias mais fascinantes na física moderna propõe que mesmo os buracos negros têm um fim. Em 1974, Stephen Hawking revolucionou nossa compreensão dos buracos negros ao sugerir que eles poderiam emitir uma radiação tênue. Essa radiação ficou conhecida como radiação de Hawking. Segundo Hawking, efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos fazem com que pares de partículas surjam espontaneamente. Uma cai no buraco negro, enquanto a outra escapa, levando um pouco de energia consigo. Esse processo faz com que o buraco negro perca energia e, portanto, perca massa. Ou seja, ele começa a evaporar, ainda que lentamente. Para buracos negros estelares e supermassivos, esse processo é incrivelmente lento. Eles levariam trilhões de anos para evaporar completamente. No entanto, para buracos negros minúsculos, hipotéticos, a evaporação seria muito mais rápida e violenta, levando a uma explosão de energia no final de sua existência. Essa ideia nos leva a imaginar um universo distante, tão antigo que estrelas e galáxias já não brilham mais, restando apenas buracos negros solitários. Com o passar de eras inimagináveis, até mesmo esses últimos buracos negros irão desaparecer, deixando para trás apenas radiação tênue e partículas elementares. Assim, a radiação de Hawking sugere que nada no universo é eterno, nem mesmo os buracos negros, conhecidos por sua aparente indestrutibilidade. Mas será que conseguimos detectar essa radiação? Até hoje, a radiação de Hawking é apenas teórica, pois é extremamente fraca para buracos negros do tamanho que conhecemos. Astrofísicos seguem buscando evidências indiretas, desenvolvendo experimentos cada vez mais sensíveis e simulando buracos negros em condições laboratoriais. Além disso, a possibilidade de buracos negros evaporarem levanta perguntas profundas sobre o destino final da matéria e da informação no universo. O paradoxo da informação, por exemplo, questiona se as informações engolidas por um buraco negro realmente desaparecem para sempre, ou se podem ser recuperadas de alguma forma. Algumas teorias sugerem que a informação pode ser preservada em algum nível quântico, enquanto outras propõem que ela é irremediavelmente perdida. Este é um dos grandes dilemas da física moderna, desafiando a compreensão das leis fundamentais do universo. Pensar no futuro dos buracos negros é também refletir sobre o destino final do próprio universo. Se a radiação de Hawking for real, o universo entraria em uma era escura, o chamado Grande Frio, onde não haveria mais fontes de energia. Outra possibilidade, ainda mais especulativa, é a do Big Rip, onde a expansão acelerada do universo poderia desintegrar até mesmo buracos negros. No entanto, a maioria dos modelos prevê que,
Após a morte das estrelas e galáxias, os buracos negros serão os últimos vestígios de estruturas complexas no cosmos. Depois de eras ainda mais longas, nem mesmo eles restarão. O universo se tornará um mar frio e escuro de partículas e radiação quase imperceptível. Essa perspectiva pode soar melancólica, mas também revela a incrível trajetória da matéria, das estrelas aos buracos negros, à dissipação total. Os buracos negros, nesse ciclo cósmico, desempenham o papel de guardiões finais da energia e da informação, antes do silêncio eterno. Ainda temos muito a aprender sobre o destino dos buracos negros e, consequentemente, sobre o próprio destino do cosmos. Novas teorias podem surgir, trazendo respostas ou ainda mais mistérios sobre o fim dos buracos negros. Enquanto isso, seguimos fascinados por essas entidades extremas, que nos desafiam a repensar as leis da física em seus limites mais extremos. A jornada dos buracos negros, da formação à evaporação, nos conecta a escalas de tempo e energia além da imaginação humana. Talvez, no futuro, possamos testemunhar indícios diretos da radiação de Hawking, ou até desvendar o segredo do que acontece além do horizonte de evento. Por enquanto, os buracos negros continuam sendo tanto laboratórios naturais quanto mistérios profundos, inspirando gerações de cientistas e pensadores. A contemplação do destino final dos buracos negros é, ao mesmo tempo, um convite à humildade e à admiração diante da vastidão e dos segredos do universo. Ao longo desta jornada pelo universo dos buracos negros, exploramos fenômenos que desafiam nosso entendimento e alimentam nossa imaginação. Mas, apesar de todo o conhecimento acumulado, buracos negros ainda são fonte de mitos e dúvidas fascinantes. Um dos mitos mais populares é a ideia de que buracos negros sugam tudo ao redor, como grandes aspiradores cósmicos. Na verdade, um buraco negro só afeta objetos que chegam muito perto do seu horizonte de eventos, assim como um planeta tem sua gravidade limitada. Outro mito comum é pensar que buracos negros são buracos de minhoca, portais para outros universos ou atalhos pelo espaço-tempo. Até hoje, não há evidências de que buracos negros sejam portais, mas a física teórica continua explorando possibilidades, como os chamados buracos de minhoca. Curiosamente, teorias sugerem a existência de buracos negros minúsculos, criados logo após o Big Bang, os buracos negros primordiais. Esses buracos negros primordiais poderiam ter tamanhos variados, desde massas subatômicas até grandes astros, e talvez sejam parte do mistério da matéria escura. Apesar das especulações, ainda não encontramos provas diretas da existência dos buracos negros primordiais. Outra questão fascinante: o que acontece ao atravessar o horizonte de eventos? Ninguém sabe ao certo. A física clássica sugere que nada pode escapar, nem mesmo a luz, mas a mecânica quântica propõe fenômenos como a radiação Hawking. O paradoxo da informação pergunta: a informação sobre o que caiu em um buraco negro é destruída para sempre? Físicos do mundo todo ainda debatem possíveis soluções para esse mistério, como o princípio holográfico. Outra curiosidade: buracos negros podem colidir com outros objetos cósmicos, como estrelas de nêutrons ou mesmo outros buracos negros, em eventos espetaculares.
Essas colisões liberam energia suficiente para ondular o próprio tecido do espaço-tempo, permitindo que detectemos ondas gravitacionais aqui na Terra. Buracos negros também podem influenciar o nascimento de novas estrelas e a evolução de galáxias inteiras. Já pensou na possibilidade de um buraco negro estar mais próximo do que imaginamos? Alguns podem orbitar silenciosamente nas regiões externas da nossa galáxia. Apesar disso, o risco de um buraco negro ameaçar diretamente a Terra é praticamente nulo. Outro mito é o de que buracos negros podem crescer indefinidamente e engolir o universo inteiro. Na verdade, seu crescimento depende da disponibilidade de matéria ao redor. A ciência dos buracos negros está em constante evolução, e os próximos anos prometem descobertas ainda mais intrigantes. Já imaginou se um dia pudermos observar o que acontece dentro do horizonte de eventos, ou até explorar teorias além da relatividade geral? Perguntas como: o que existe além do horizonte? Ou o que acontece com a matéria e a energia lá dentro? Continuam sem resposta. Essa incerteza é parte do encanto dos buracos negros, mantendo ativa a imaginação de cientistas e curiosos ao redor do mundo. Você já se perguntou como seria viajar para um buraco negro ou sobreviver próximo a um deles? A ficção científica nos oferece cenários ousados, mas a realidade, por enquanto, é ainda mais misteriosa. Buracos negros desafiam nossa compreensão sobre espaço, tempo, energia e informação. Eles nos lembram que o universo ainda guarda muitos segredos e que a busca pelo conhecimento nunca tem. Continuamos a olhar para o céu noturno, maravilhados com tudo que ainda podemos aprender sobre esses objetos fascinantes. Que tal continuar explorando? O universo é vasto e sempre há novos mistérios esperando por nós lá